O Velho Oeste, um palco de coragem, fumaça de revólveres e segredos ecoando através do tempo. Fortunas desaparecidas e bandidos elusivos alimentam contos que incendeiam a imaginação. Junte-se a nós enquanto desvendamos 15 dos mais duradouros mistérios não resolvidos do Velho Oeste. Número 15. O verdadeiro Billy the Kid. Billy the Kid, uma lenda do Velho Oeste. Mas quem era ele? Henry M. Secarte, William H. Bonney, talvez alguém completamente diferente. Nascido em meio à dureza da cidade de Nova York em 1859, sua juventude conturbada preparou o cenário para uma vida nos limites da sociedade. Foi nas sangrentas disputas da Guerra do Condado de Lincoln que sua reputação tomou forma como um habilidoso pistoleiro e um notório fora da lei. A maior reviravolta na história de Billy the Kid veio com sua morte em 1881, supostamente baleado pelo xerife Pat Garrett. No entanto, ao longo dos anos, inúmeras pessoas afirmaram ser Billy, alegando que ele havia sobrevivido e assumido uma nova identidade. A alegação mais notável veio de Bruce Bill Roberts na década de 1950, cujo pedido de perdão como Billy the Kid foi negado, deixando o mistério sem solução. Historiadores e entusiastas continuam a debater a veracidade dessas alegações, escrutinando exames forenses e registros históricos para verificar sua identidade, mas evidências conclusivas permanecem elusivas. A teoria de que o xerife Pat Garrett ajudou Billy the Kid a escapar, apesar dos relatórios oficiais de sua morte, ganhou força entre alguns pesquisadores. Os defensores dessa teoria apontam inconsistências nos relatos da morte de Billy e a falta de evidências definitivas confirmando seu falecimento. Número 14. O tesouro escondido da Gangue Dalton. A Gangue Dalton, um grupo notório de fora da lei conhecido por seus assaltos audaciosos, é dito ter acumulado uma considerável fortuna durante seu reinado de terror no início dos anos 1890. Segundo a lenda, uma parte dessa riqueza obtida ilegalmente permanece escondida até hoje, aguardando para ser descoberta por caçadores de tesouros intrépidos e aventureiros. A Gangue Dalton, composta pelos irmãos Grat, Bob e Emmett Dalton, entre outros, embarcou em uma série de audaciosos assaltos a bancos e trens no sudoeste americano. Seus ataques ousados e sua aparente habilidade sobrenatural para evitar a captura os tornaram conhecidos como alguns dos fora da lei mais temidos de sua época. A teoria do tesouro enterrado da Gangue Dalton deriva do modus operandi da gangue. Constantemente em fuga e precisando viajar leve, os fora da lei não poderiam carregar toda sua pilhagem o tempo todo. Isso levou à especulação de que eles podem ter escondido partes de sua riqueza em locais secretos, aguardando um momento em que pudessem recuperá-la com segurança. Alguns acreditam que esses esconderijos ocultos podem estar espalhados pelas paisagens acidentadas do Kansas, Oklahoma e outros estados onde a gangue operava. O reinado da Gangue Dalton chegou a um fim abrupto e violento em 1892, com a morte de vários membros da gangue durante um assalto a banco fracassado em Coffeyville, Kansas. O único membro sobrevivente, Emmett Dalton, foi capturado e cumpriu uma longa sentença de prisão. Ao longo dos anos, inúmeros caçadores de tesouros e entusiastas da história tentaram descobrir as riquezas perdidas da gangue, armados com detectores de metais, mapas e uma riqueza de pesquisa histórica. Esses prospectores modernos vasculharam o campo em busca de quaisquer pistas que pudessem levá-los ao prêmio elusivo. No entanto, a ausência de pistas concretas, mapas detalhados ou relatos credíveis de membros sobreviventes da gangue significou que o tesouro, se existir, permanece tão elusivo quanto sempre foi. Número 13. A Maldicao de Bodie. Aninhada no terreno acidentado das montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia, encontra-se a histórica cidade fantasma de Bodie, um antigo povoado próspero de mineração de ouro que agora permanece como um lembrete assombrado da efêmera prosperidade do Velho Oeste. No entanto, em meio ao silêncio sinistro de seus prédios abandonados e artefatos desgastados, uma lenda sinistra se enraizou: a maldição de Bodie. Segundo a tradição local, qualquer pessoa que ouse remover um item de Bodie, por menor ou aparentemente insignificante que seja, será afligida por infortúnios e destino sombrio. Esta maldição, potencialmente iniciada pela equipe do parque para evitar roubo, ganhou notoriedade com inúmeros relatos de indivíduos sofrendo infortúnios inexplicáveis após pilhar um pedaço da história de Bodie. Os guardas florestais e cuidadores do parque são inundados com cartas de desculpas e pacotes contendo artefatos roubados enviados por visitantes arrependidos e desesperados para se libertar do domínio da maldição. Essas cartas, muitas vezes acompanhadas por histórias de ruína financeira, problemas de saúde e tragédias pessoais, servem como testemunho do poder da maldição de Bodie na mente daqueles que caíram vítimas de sua suposta ira. Os céticos podem descartar a maldição como mera superstição,
um ardil inteligente para proteger a integridade histórica da cidade. No entanto, o volume impressionante de incidentes relatados e o fervor com que as pessoas buscam devolver seus tesouros mal adquiridos sugerem que pode haver mais nesta lenda do que aparenta. Número 2. A lenda de Jean Baptiste. Poucas histórias são tão paradoxais e arrepiantes quanto a lenda de Jean Baptiste, o coveiro francês que se tornou ladrão de sepulturas e desapareceu no ar. A história de Baptiste, imersa nas correntes escuras da ambiguidade moral da fronteira, cativou a imaginação de historiadores e entusiastas por mais de um século. Nascido na França, Baptiste fez seu caminho para os assentamentos em desenvolvimento do oeste americano no meio do século XIX, onde encontrou trabalho como coveiro no território de Utah. Por um tempo, foi um membro respeitado da comunidade, cuidando diligentemente dos lugares de descanso final dos falecidos. No entanto, por baixo da fachada de respeitabilidade, espreitava um segredo sinistro. Baptiste estava roubando as próprias sepulturas que jurara proteger. Quando seus crimes foram finalmente descobertos, a população indignada exigiu justiça rápida e severa. Temendo pela segurança de Baptiste diante de uma multidão enfurecida, as autoridades tomaram a decisão incomum de exilá-lo para uma pequena ilha isolada no Grande Lago Salgado, onde ele permaneceria até ser levado a julgamento, sozinho e cortado do mundo exterior. Semanas se passaram, e quando as autoridades finalmente voltaram à ilha para recuperar seu prisioneiro, depararam-se com uma visão estranha e inexplicável. Baptiste não estava em lugar algum, e o único vestígio de sua presença eram os restos esqueléticos roídos limpos pela vida selvagem da ilha. Alguns sugeriram que Baptiste conseguiu escapar, seja construindo uma jangada improvisada ou nadando até a costa, desafiando a grande distância e as águas salgadas do lago. Outros sussurravam sobre destinos mais sombrios, insinuando a possibilidade de jogo sujo ou até intervenção sobrenatural. Os anos se passaram, e nenhum traço de Baptiste foi encontrado. Número 11. A maldição do ouro de Slumash. Profundamente dentro da região selvagem do Lago Pitt, na Colômbia Britânica, reside uma lenda de ouro e tragédia que cativou as mentes de caçadores de tesouros e aventureiros por mais de um século. A história da mina de ouro amaldiçoada de Slumash, descoberta pela primeira vez por um homem da primeira nação chamado Slumash no final de 1800, é uma história envolta em mistério, fascínio e escuridão. Segundo a lenda, Slumash tropeçou em uma veia de ouro tão rica e pura que prometia riquezas incalculáveis para quem conseguisse encontrá-la. A mina, escondida nas densas florestas e no terreno traiçoeiro da área do Lago Pitt, tornou-se uma obsessão para o velho prospector, que guardava ciumentamente sua localização secreta. Contos da incrível descoberta de Slumash logo se espalharam, atraindo a atenção de outros buscadores de ouro ansiosos para reivindicar uma parte do tesouro. No entanto, a lenda do ouro de Slumash tomou um rumo sinistro quando o prospector foi condenado e enforcado pelo assassinato de Louis B., um homem meio francês, meio indígena, em 1891. Após sua morte, começaram a circular rumores de que Slumash havia lançado uma maldição sobre a mina, condenando qualquer um que tentasse encontrá-la a um destino sombrio e trágico. Ao longo dos anos, inúmeros caçadores de tesouros e prospectores aventuraram-se na selva determinados a descobrir a localização da mina perdida de Slumash. Muitos voltaram de mãos vazias, seus sonhos de riqueza e fortuna despedaçados pelas rochas da paisagem implacável. Outros, dizem, nunca retornaram, caindo vítimas da suposta maldição da mente ou dos perigos do terreno. Alguns afirmam que a mina nunca existiu, que era apenas produto de uma imaginação febril ou uma história exagerada contada por um assassino condenado. Outros mantêm que o ouro ainda está lá fora, esperando por um aventureiro sortudo ou tolo para reivindicá-lo. Número 10. O navio perdido do deserto. Na vasta extensão do deserto do Colorado, na Califórnia, uma lenda persiste há séculos, contando a história de um galeão espanhol carregado de pérolas e enterrado sob as areias movediças. As origens da lenda estão envoltas em mistério, com algumas contas situando a chegada do navio no Golfo da Califórnia até o século XVI ou XVII. De acordo com essas histórias, o galeão, pesado com sua preciosa carga de pérolas negras, encalhou nas águas rasas e foi eventualmente engolido pelas areias do deserto em expansão. Conforme a paisagem mudava ao longo do tempo, o navio foi perdido para a história, aguardando ser redescoberto por alguma alma sortuda. Ao longo dos anos, a lenda foi alimentada por relatos esporádicos de avistamentos, com viajantes e prospectores afirmando ter tropeçado nos restos intemperizados de uma embarcação antiga que emergia das areias do deserto. Esses relatos variaram em seus detalhes, com alguns descrevendo o navio como um galeão espanhol,
enquanto outros sugeriam que poderia ser um navio viking ou até mesmo uma embarcação pertencente ao explorador Juan de Iturra. Apesar da natureza tentadora desses relatos, nenhuma evidência credível jamais foi apresentada para confirmar a existência do navio perdido do deserto. Os céticos apontam que as duras condições do deserto tornariam altamente improvável a sobrevivência de um navio de madeira por centenas de anos, e buscas extensas na área falharam em descobrir qualquer vestígio da elusiva embarcação. Número 9. O ouro perdido de DCNS. Na região selvagem acidentada da Bacia de Hilo, no Novo México, uma fortuna em ouro está enterrada, esperando para ser descoberta. Esta é a lenda do tesouro perdido de DCNS, uma história de obsessão, ganância e assassinato que cativou caçadores de tesouros e aventureiros por quase um século. A história começa na década de 1930, quando um homem chamado Milton Doc Nuss, um quiroprático autodidata e caçador de tesouros amador, afirmou ter descoberto um esconderijo de barras de ouro e artefatos antigos em uma caverna remota na Bacia de Hilo. Segundo Nuss, o tesouro era de origem espanhola e havia sido escondido séculos antes por conquistadores ou missionários ansiosos para recuperar a fortuna. Nuss começou a escavar a caverna usando dinamite para alargar a estreita entrada. No entanto, seus esforços foram desastrosos e uma explosão massiva fez a caverna desabar, selando a entrada e aprisionando o tesouro dentro. Não desanimado, Nuss passou os próximos anos tentando angariar dinheiro para financiar uma nova escavação. Ele conseguiu convencer diversos investidores a apoiar seus esforços, e por um tempo, parecia que seu sonho de recuperar o tesouro perdido poderia finalmente se realizar. No entanto, a obsessão de Nuss pelo tesouro acabaria por ser sua ruína. Em 1949, ele foi baleado e morto por um sócio comercial chamado Charlie Ryan, que afirmou que Nuss havia tentado enganá-lo em sua parte do tesouro. Ryan foi posteriormente absolvido do assassinato, mas a localização do tesouro morreu com Nuss. Número 8. O mistério de Pancho Villa. Em meio ao caos da Revolução Mexicana, Pancho Villa emergiu como um ícone, um general destemido, um bandido astuto e um amado campeão do povo comum. Sua vida foi um turbilhão de violência e audácia, e seu assassinato em Parral em 1923 enviou ondas de choque por toda a nação. Ele foi enterrado no cemitério de Hidalgo, mas mesmo na morte, Villa não foi deixado em paz. 3 anos após seu enterro, em 1926, uma descoberta chocante foi feita. A sepultura de Villa foi profanada e seu crânio foi roubado. O roubo macabro enviou ondas de choque pelo México e começaram a circular rumores sobre a identidade dos culpados e o destino do crânio desaparecido. Alguns sussurravam que a cabeça havia sido roubada por um negociante de arte renegado que a vendeu para um colecionador particular na França por uma soma considerável. Outros apontavam o dedo para a inteligência militar americana. Mas talvez o rumor mais persistente e intrigante de todos se concentrasse em uma sombria sociedade secreta americana conhecida como Skull and Bones. Este grupo de elite, sediado na Universidade de Yale e conhecido por seus membros poderosos e influentes, tinha um gosto por colecionar os crânios de figuras famosas, incluindo o lendário líder Apache Jerônimo. Segundo o rumor, a sociedade Skull and Bones pagou uma pequena fortuna para que o crânio de Villa fosse roubado e entregue à sua sede em New Haven, Connecticut, onde supostamente residia em uma câmara secreta ao lado dos crânios de outros líderes famosos e luminares, um troféu macabro para os membros da sociedade admirarem e venerarem. Apesar de inúmeras investigações e teorias, o verdadeiro destino do crânio de Pancho Villa permanece um mistério até hoje. O governo mexicano fez inúmeras tentativas para localizar e recuperar o crânio desaparecido, mas sem sucesso. Número 7. Albert Fontaine. Albert Jennings Fontaine, advogado, político, veterano de guerra, um homem de reputação e influência no implacável mundo do Velho Oeste. No entanto, ele e seu jovem filho Henry desapareceram sem deixar rastros, deixando um vazio de perguntas não respondidas que ecoam pelas décadas. Em 1º de fevereiro de 1896, Fontaine e seu filho partiram de Lincoln, Novo México, onde o mais velho estava processando um caso contra suspeitos de roubo de gado. Os dois viajavam de carruagem, uma simples carroça puxada por cavalos, e foram vistos pela última vez por um transeunte perto da área de White Sands da Bacia de Tularosa. Quando os Fontaine não chegaram ao seu destino, uma equipe de busca foi organizada e a carruagem logo foi descoberta abandonada e vazia, sem sinal de Albert ou Henry. As únicas pistas deixadas para trás foram uma poça de sangue, uma única cápsula de cartucho e as pegadas de vários cavalos que se afastavam da cena. A suspeita recaiu imediatamente sobre os ladrões de gado que Fontaine estava processando, e uma posse foi formada para localizar os suspeitos. Apesar dos esforços do lendário xerife Pat Garrett,
que foi chamado para ajudar na investigação, nenhum vestígio dos Fultons foi encontrado, e o caso rapidamente esfriou. Ao longo dos anos, inúmeras teorias surgiram sobre o destino de Albert e Henry Fontaine. Alguns acreditam que foram assassinados pelos ladrões de gado em um ato de vingança, com seus corpos escondidos na vastidão do deserto do Novo México. Outros sugeriram que Fontaine, que fez inimigos durante sua carreira, pode ter sido vítima de um assassinato político. Número 6. Butch Cassidy e Sundance Kid. A história de Butch Cassidy e Sundance Kid, dois dos mais notórios fora da lei do Velho Oeste, é uma história envolta em mistério e lenda. Suas façanhas como membros da infame gangue Wild Boom, assaltando trens e bancos em toda a fronteira americana, tornaram-se matéria de folclore, imortalizadas em livros, filmes e na imaginação popular. Mas é o mistério em torno de suas supostas mortes em uma pequena vila boliviana que tem cativado historiadores e aventureiros por mais de um século. De acordo com relatos oficiais, Butch Cassidy e Sundance Kid encontraram seu fim em um tiroteio sangrento com as autoridades bolivianas na cidade de San Vicente em 7 de novembro de 1908. Seus corpos teriam sido supostamente enterrados em um cemitério local, e o caso foi dado como encerrado. No entanto, os anos lançaram longas sombras de dúvida sobre a narrativa aceita. Muitos apontam para a falta de provas definitivas, como fotografias ou impressões digitais, para identificar conclusivamente o homem morto como Butch Cassidy e Sundance Kid. Sussurros persistem, alimentados pela natureza elusiva dos fora da lei, de que eles podem ter orquestrado suas próprias mortes, escapando para assumir novas identidades. Esses sussurros ganharam força a partir de uma trilha de pistas tentadoras e supostas visões nos anos desde o suposto fim deles. Surgiram relatos de Butch Cassidy em vários cantos dos Estados Unidos, do Texas aos seus lugares familiares em Wyoming. Alguns até juravam tê-lo visto em reuniões familiares sob o véu do segredo. Talvez a peça mais convincente de evidência apoiando sua sobrevivência seja um manuscrito de 1934, supostamente escrito pelo próprio Butch Cassidy. O texto, conhecido como Bandido Invencível, afirma que tanto ele quanto seu parceiro de crime escaparam da Bolívia, retornando eventualmente aos Estados Unidos. Número 5. Pearl Hart. No mundo áspero e turbulento do Velho Oeste, onde fora da lei e pistoleiros gravaram seus nomes na lenda, uma mulher ousou quebrar o molde. Pearl Hart, nascida Pearl Taylor em 1871, esculpiu seu próprio caminho notório como uma das mais infames fora da lei femininas de sua época. A vida inicial de Hart foi um cadinho de tragédia e dificuldade. Órfã desde jovem, ela suportou abusos nas mãos de parentes antes de fugir como adolescente. Eventualmente, ela chegou à fronteira sem lei do Arizona, onde encontrou trabalho como cozinheira e cantora em vários salões e bordéis. Foi nesse ambiente selvagem que Hart primeiro experimentou a vida de fora da lei. Em 1899, ela e um companheiro masculino, Joe Butch, assaltaram uma diligência perto de Globe, Arizona, fugindo com mais de $400 em dinheiro e objetos de valor. O assalto audacioso fez manchetes em todo o país e cimentou a reputação de Hart como uma fora da lei corajosa e destemida. Apesar de sua nova notoriedade, a sorte de Hart eventualmente acabou. Ela e Butch foram capturados logo após o assalto e condenados à prisão. No entanto, Hart conseguiu transformar sua prisão em uma espécie de celebridade, tornando-se uma sensação na mídia e até recebendo cartas de fãs de admiradores em todo o país. Depois de cumprir apenas 18 meses de sua sentença de 5 anos, o governador do Arizona, Alexander Brody, perdoou Hart. O motivo de sua libertação precoce permanece objeto de especulação, com algumas sugestões de que ela possa ter engravidado enquanto estava na prisão. Após sua libertação, a vida de Hart tomou uma série de voltas estranhas e misteriosas. Ela viajou brevemente pelo país como uma performer em shows do Velho Oeste, capitalizando sua nova fama como a dama bandida. No entanto, sua carreira no palco foi breve e logo ela desapareceu dos olhos do público. Rumores e avistamentos de Pearl Hart continuaram a circular por anos após seu desaparecimento. Alguns afirmavam tê-la visto em várias partes do país, de Nova York à Califórnia, enquanto outros insistiam que ela havia fugido para o México ou até mesmo para a Europa. A verdade sobre seu destino, no entanto, permanece desconhecida até hoje. Número 4. A mina de ouro do holandês perdido. Aninhada no terreno acidentado das montanhas Superstição do Arizona, encontra-se um mistério que tem tentado caçadores de tesouros por mais de um século. A mina de ouro do holandês perdido. A lenda, rica em contos de riqueza imensa, remonta a um imigrante alemão chamado Jacob Waltz, conhecido como holandês,
que supostamente descobriu uma mina repleta de ouro no século XIX. A história de Waltz é tão elusiva quanto a própria mina. Alguns dizem que ele tropeçou na mina após fazer amizade, ou possivelmente trair, uma família Apache, enquanto outros acreditam que ele a encontrou com a ajuda de um companheiro prospector, Jacob Weiser, cujo destino eventual permanece sujeito a debate. Independentemente de suas origens, o holandês afirmava ter encontrado um veio de ouro tão rico que o minério poderia ser cortado com uma faca. Após a morte de Waltz em 1891, o segredo da localização da mina morreu com ele, deixando para trás apenas pistas enigmáticas e descrições crípticas de uma entrada de mina sombreada pelo sol poente e formações rochosas que lembravam um sombreiro. Essas migalhas de pão alimentaram inúmeras expedições, com prospectores vasculhando as montanhas superstição na esperança de tropeçar no lendário tesouro. O atrativo da mina de ouro do holandês perdido não está apenas em suas supostas riquezas, mas também nos contos de maldições e tragédias que se abateram sobre aqueles que a procuraram. Vários exploradores encontraram fins prematuros em suas buscas, adicionando uma camada de intriga sinistra à lenda. Isso só aprofundou a aura que envolve a mina, transformando-a de uma simples história da corrida do ouro em um símbolo da sede humana insaciável por riqueza e aventura. Bônus da capa: se está gostando, deixe seu like. Mergulha em um aspecto fascinante do Velho Oeste, desafiando a noção de que era exclusivamente um domínio masculino. No coração de Montana durante meados do século XIX, uma lenda diferente emergiu. A história de uma giganta, uma fora da lei feminina que se destacava entre todos. Dizem que ela atingia quase 3 metros de altura, uma mestra das armas que preferia cavalgar sozinha em vez de se juntar a gangues. Ela assumia o desafio de proteger pessoas comuns, enfrentando fora da lei e pistoleiros. No entanto, assim como sua lenda se espalhou rapidamente, ela desapareceu sem deixar rastros. Alguns especulam que ela possa ter sido vítima de uma gangue. Essa história tem raízes na verdade ou é apenas um rumor selvagem do fronteiro? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Número 3. O Thunderbird de Tombstone. Na mitologia indígena americana, poucas criaturas se destacam tão grandiosamente ou misteriosamente quanto o Thunderbird, uma gigantesca besta alada que dizem percorrer os céus empunhando o poder das tempestades. Por séculos, os colonizadores europeus em grande parte descartaram esses seres enigmáticos como meros mitos, coisa de lenda e superstição. No entanto, em 1890, a cidade de Tombstone, Arizona, encontrou-se no centro de um mistério bizarro e cativante que desafiaria esse ceticismo e inflamaria a imaginação das pessoas em toda a nação. Em abril daquele ano, o Tombstone Epitaph, o jornal local da cidade, publicou um artigo sensacional afirmando que um grupo de fazendeiros havia encontrado e abatido uma criatura colossal semelhante a um pássaro no deserto próximo. A besta, descrita como maior do que qualquer espécie conhecida de pássaro, teria uma envergadura de asas surpreendentes de 48 metros e um corpo do tamanho de um cavalo. Acompanhando o artigo estavam estranhas imagens granuladas, alegando mostrar a criatura caída. A história do Thunderbird de Tombstone rapidamente se espalhou como fogo, capturando a atenção de jornais e mentes curiosas em todo o país. Muitos a consideraram como prova da existência dessas criaturas míticas, enquanto outros a descartaram como um elaborado embuste ou um caso de identidade equivocada. Nos anos seguintes, mais avistamentos de Thunderbirds seriam relatados na região, cada um acrescentando a crescente lenda e alimentando mais especulações. Apesar da natureza intrigante do conto do Thunderbird de Tombstone, evidências concretas da existência da criatura permaneceram elusivas. Céticos argumentam que as fotografias que acompanhavam o artigo original provavelmente foram encenadas ou alteradas, e nenhum vestígio físico da suposta besta jamais foi encontrado. Alguns sugerem que os fazendeiros podem simplesmente ter encontrado uma grande espécie desconhecida de pássaro, como um condor ou um gigantesco terator, que foi exagerado na narrativa. Número 2. O incidente de Roswell. O incidente de Roswell de 1878, muitas vezes ofuscado pelo mais famoso incidente UFO de 1947, permanece um capítulo peculiar nos mistérios do Velho Oeste. Este incidente anterior envolveu a bizarra e inexplicável morte de um fazendeiro, John Martin, perto de Roswell, Novo México. A morte de Martin despertou considerável intriga e especulação devido às suas estranhas circunstâncias, que desconcertaram os moradores locais e as autoridades. Segundo relatos, Martin foi encontrado morto sob condições misteriosas que desafiavam explicação. Alguns relatos sugerem que seu corpo foi descoberto com ferimentos inexplicáveis, alimentando rumores de envolvimento extraterrestre.
A natureza incomum do caso e a falta de uma explicação clara para o falecimento de Martin levaram à especulação generalizada e ao crescimento de lendas locais. Enquanto alguns pesquisadores propuseram explicações mais terrenas para a morte de Martin, como um encontro violento com fora da lei ou um acidente trágico, a ausência de evidências concretas permitiu que as teorias mais fantasiosas persistissem. A noção de uma conexão extraterrestre, embora tênue, capturou a imaginação de muitos, especialmente à luz do posterior e mais famoso incidente de Roswell. Número 1. O mistério de Cochise. Cochise, o lendário chefe dos Choctaw e líder da tribo Apache Chiricahua, permanece uma figura enigmática nos anais do Velho Oeste. Como um líder formidável e guerreiro habilidoso, Cochise desempenhou um papel crucial nas guerras Apache, que assolaram o sudoeste americano de 1849 a 1886. Sua bravura, habilidade estratégica e compromisso inabalável com seu povo lhe renderam um lugar na história como um dos líderes indígenas mais renomados de seu tempo. No entanto, apesar de toda sua fama e influência, o local de descanso final de Cochise permanece um mistério que perdura por mais de um século. Sabe-se que o grande chefe morreu de causas naturais em 1874 e que foi sepultado em algum lugar na vasta extensão das Montanhas do Dragão do Arizona, uma cordilheira que se estende por mais de 60 quilômetros de noroeste a sudeste. No entanto, a localização exata de sua sepultura foi perdida para o tempo, conhecida apenas por alguns poucos selecionados que estiveram presentes em seu enterro. Um desses privilegiados foi o amigo e confidente de Cochise, Tom Jeffords, um homem que conquistou a confiança e o respeito do chefe por meio de seus negócios justos e lealdade inabalável. Jeffords, juntamente com um pequeno grupo de guerreiros Apache, disse que realizou os últimos desejos de Cochise, enterrando-o em uma caverna ou fenda escondida dentro da cordilheira que fora seu lar e santuário. A decisão de manter o local da sepultura de Cochise como um segredo bem guardado foi deliberada, nascida do desejo de proteger os restos do grande chefe de profanação ou perturbação. Nos anos seguintes à sua morte, muitos buscaram descobrir o paradeiro de seu local de descanso final, impulsionados por uma mistura de curiosidade, reverência e talvez até um toque de fascinação mórbida. No entanto, apesar de inúmeras expedições e buscas, nenhum traço definitivo da sepultura de Cochise jamais foi encontrado. Obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.